Hello, pessoas do meu canal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo deste canal. E estamos aqui com mais um vídeo sobre uma novela da Record. Olha só, recentemente eu soltei um vídeo sobre a novela Canoa do Bagre, uma novela da Record de 1997, né, que se tornou Lost Media. Falei sobre ela. E naquele vídeo eu já tinha adiantado que eu faria um vídeo sobre a novela O Espantalho, também é da Record, que é o tema de hoje. A novela Espantalho, que inclusive tem ligação com uma novela da Globo, né? A gente vai falar sobre isso aqui. Antes de eu falar sobre essa novela, seu estado de preservação, toda a sua história, eu gostaria de pedir a vocês para se inscreverem no canal, deixar o like de vocês, ativarem o sininho, me ajudar. Quem for meu inscrito e quiser me ajudar, vai lá na minha página, no arquivo especial. Lá tem um post fixado sobre a minha suspensão da minha conta no Instagram, que me suspenderam de novo. E lá tá um post compartilhado com a minha conta reserva, quem puder seguir lá para me ajudar, né? Enquanto eu não recupero a minha, vai ajudar bastante. Então é isso. Bora pro vídeo, sem mais enrolações. Bom, gente, muito antes da Record voltar a produzir novelas nos anos 90, né? Com Canoa do Bagre, que foi o caso que eu citei na semana passada, a emissora já tinha apostado em dramaturgia própria décadas antes, né? A Record já fez muitas novelas no passado, né? Hoje ainda faz, né? Mas enfim. E uma dessas produções acabou entrando para a história de uma forma bastante curiosa. Estamos falando de O Espantalho. Hoje, essa novela é lembrada por três motivos principais. Primeiro, por ter sido escrita por Ivani Ribeiro, uma das maiores autoras da TV brasileira, que já fez muitas novelas na TV Tupi, muitas novelas de sucesso, inclusive na Globo. Muitas dessas novelas, inclusive da Globo, são remakes de novelas que ela já fez tanto na Tupi quanto na Record. Diga-se de passagem, é sempre bom lembrar. O segundo fato dessa novela ser lembrada, que é algo que eu vou abordar aqui nesse vídeo, que eu comentei, que é essa novela serviu de inspiração para a novela Mulheres de Areia, a versão da Globo, porque já tinha, em 1975, Mulheres de Areia na Tupi, né, que a Eva Vilma protagonizou. E a gente ainda vai chegar nisso aí. Foi um sucesso enorme na Globo em 1993. E o terceiro ponto é porque a obra praticamente desapareceu da memória popular e se tornou uma espécie de novela fantasma da TV brasileira, como tantas outras que eu já disse nesse canal. O Espantalho foi exibido originalmente em 1977. A novela estreou na Record de São Paulo em 25 de janeiro e ficou no ar até 13 de junho de 77. Já no Rio de Janeiro, a trama foi exibida pela TVS, emissora de Silvio Santos, que mais tarde viraria o SBT. Por isso muita gente até hoje confunde a novela e acha que ela era do SBT, quando na verdade ela nasceu numa parceria entre a Record e os estúdios do Silvio Santos, né? Que era a TVS lá. Enfim, a novela foi escrita pela Ivani Ribeiro, livremente inspirada na peça Um Inimigo do Povo, do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen. A direção ficou por conta de José Miziara e Luciano Calegari, com direção geral de David Greenberg. Ao todo, o Espantalho teve 119 capítulos, exibido inicialmente às 9 da noite, e em alguns momentos a novela também foi apresentada em outros horários, dependendo da praça e da reorganização dos grandes locais. E o elenco era extremamente forte, né? A gente tinha no elenco Jardel Filho, Natália Timber, Esther Góes, Teresa Maio, Hélio Souto, Rolando Boldrin e Carlos Alberto Richelli. Nomes que também já fizeram tanto grandes novelas na Tupi, quanto na própria Globo, né? Então, um elenco de peso aqui nessa novela. A trama de O Espantalho, né, se passava em Guaianá, uma cidade fictícia no litoral paulista. Olha, lá vamos nós, ó. O centro da história era o conflito entre Breno e Rafael. Vamos lembrar aqui, gente, de uma coisinha. A novela aqui, como vou começar a contar, o Breno nessa novela, né, O Espantalho, foi vivido pelo Fábio Cardoso. E o Rafael foi vivido pelo Jardel Filho. Guardem o nome Breno aqui, gente. Por quê? O Breno era o prefeito da cidade, um homem íntegro que tentava impedir que as praias fossem abertas ao público porque as águas estavam contaminadas. Ok? Ele queria resolver o problema ambiental antes de incentivar o turismo, só que Rafael, vice-prefeito e também empresário do setor hoteleiro, né, defendia justamente o contrário, queria liberar as praias imediatamente para garantir lucro e movimentar a economia local. Em Mulheres de Areia, de 1993 na Globo, a gente tinha o prefeito íntegro, Breno, que era vivido pelo Daniel Dantas,
E o Rafael, nesse caso, em Mulheres de Areia, era o Virgílio Assunção, que era o grande vilão da novela, além da Raquel, né, que era vilã. O Virgílio, que era o Raul Cortez, que era o empresário do ramo hoteleiro e queria liberar a porra das praias. É essa história, essa trama que foi enfiada ali em Mulheres de Areia, né? Que daqui a pouco eu vou trazer um pouco mais sobre isso. Mas só pra você já entender esse ponto aqui, que é daqui que a gente vai puxar pra Mulheres de Areia daqui a pouco. E é justamente disso que está uma das coisas mais impressionantes sobre a novela Espantalho. Porque a novela discutia poluição ambiental, interesses econômicos, corrupção e manipulação política, numa época em que esses temas ainda eram raríssimos na dramaturgia brasileira. A gente não estava, inclusive, na época de ditadura e tudo mais. E décadas antes da sustentabilidade virar pauta constante na TV. A Ivani já colocava no centro de uma novela uma discussão sobre praias contaminadas e o risco ambiental. O clima da novela também era bastante diferente do padrão urbano das produções da época. O Espantalho apostava numa ambientação litorânea, quase melancólica, cheia de conflitos políticos e familiares, e a produção foi gravada em Suarão, distrito de Itanhaém, no litoral paulista. E aí existe um detalhe curioso. O título original da novela seria Águas Mortas, só que depois a produção recebeu o nome definitivo de Espantalho. A abertura trazia a música Festa no Mar, interpretada por Rolando Boldrin, que também estava no elenco da novela. E apesar da proposta ambiciosa, o Espantalho não virou fenômeno de audiência nacional. A novela teve desempenho considerado mediano na Record, registrando cerca de 5 pontos de média em São Paulo. Só que anos depois ela acabaria ganhando uma importância gigantesca. Por quê? Em 1993, a Ivani utilizou vários elementos de Espantalho no remake de Mulheres de Areia na Globo. Muita gente sequer imaginava que parte do universo político, ambiental e praiano daquela novela nasceu originalmente o Espantalho em 77. Então eles pegaram toda a trama ali da Ruth e da Raquel, né, de Mulheres de Areia da Tupi, de 1975, e ela mesclou ali com o Espantalho de 77 da Record, com essa trama política, o que casou muito bem, porque o Virgílio, inclusive, né, o vilão, ele era pai do Marcos, que vinha ser o par tanto da Ruth e da Raquel no decorrer da novela. Então conseguiu encaixar muito bem aquilo ali na trama e ficou muito bem feito, muito bem colocado. Eu gosto muito de Mulheres de Areia, um grande novelão, né? E eu achei que foi muito bem aproveitado usar essas duas novelas. E assim, além disso, né? Uma coisa que provavelmente tem a ligação por conta do título da novela original, o Espantalho. Em Mulheres de Areia a gente tinha um espantalho mesmo, né? Que o Virgílio botou um espantalho no meio da praça lá da cidade, que era pra ser chacota do prefeito, do Breno. Só que aí o Virgílio foi pegando medo do próprio espantalho, porque é um bicho pavoroso, tenebroso. Tá, vou passar a imagem pra vocês. Aquele espantalho da novela, quando era criança, eu cagava de medo daquele espantalho, era tenebroso. E aí, conforme ele vai aprontando a novela, alguém usa, se veste daquele espantalho pra assustar o Virgílio, que é o que acaba na morte dele no final da novela. Que a pessoa fica aparecendo pra ele vestida de espantalho, ele num surto ali, tentando lutar contra o espantalho ali. Ele acaba pegando um boneco ali do espantalho e aí acaba tendo um ataque do coração e tem um treco ali, ele morre. E era um negócio bem creepy, inclusive. E eu acho que é por conta do nome da novela que botaram, que até isso incluíram na novela, ficou muito icônico. Hoje praticamente não existem imagens circulando da produção, trechos completos são raríssimos e a novela nunca ganhou uma reprise integral moderna, lançamento em VHS, DVD ou streaming. Grande parte do público sequer sabe que existiu, né? Só pessoas que é muito conhecidas de novela antiga, tipo eu, e outras pessoas que sabem mesmo de Espantalho. Tem gente que nem sabia da existência dessa novela e nem que a Ivani escreveu novela na Record. Assim como aconteceu com várias novelas dos anos 60 e 70, a suspeita de que parte do material tenha sido perdida, apagada ou deteriorada ao longo do tempo. Isso aconteceu porque muitas emissoras utilizavam fitas de videotape para economizar dinheiro, principalmente antes dos anos 80. O caso fica ainda mais nebuloso porque o Espantalho foi produzido numa época extremamente bagunçada da TV brasileira, quando Record, TVS e outras emissoras, independentes ainda, não possuíam políticas sólidas de arquivamento. Muitos programas simplesmente desapareceram. E isso é verdade. Se eu for fazer uma lista de programas que não existem mais, juntar Globo, Record, SBT, Band, olha, eu posso fazer um filme só com isso aqui. Um vídeo de 1 hora só listando todas essas emissoras. E mesmo assim, diferente de Canoa do Bagre,
Não existe uma confirmação oficial detalhando exatamente a quantos capítulos sobreviveram se a novela está totalmente perdida. O que existe é um enorme vazio de imagens e registros acessíveis ao público. Tanto que muita gente, quando vai falar dessa novela Espantalho, utiliza a imagem do espantalho de Mulheres de Areia da Globo. Muitos fazem essa associação com a novela Mulheres de Areia, já pelo fato da trama, né? Esse foi o vídeo de hoje, falando sobre Espantalho e, consequentemente, sobre Mulheres de Areia, né? Porque as tramas foram ali ligadas. Mais uma novela aqui sobre a Record, pra vocês verem que eu não falo só da Globo, mas o próximo vídeo é sobre a Globo, que eu vou falar de O Reboot. Então, já se preparem aí. Deixe aqui nos comentários outras novelas que vocês gostariam que eu falasse, programas, outros de mídias em geral. Tô pensando em fazer um novo iceberg de mídias perdidas brasileiras. E aí eu quero trazer esse conteúdinho pra vocês. Se vocês assistiram o Espantalho, comentem aqui. Ou se vocês assistiram também alguma das versões de Mulheres de Areia, pode comentar aqui também, que estarei lendo os comentários de vocês. Então é isso. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E querer axé pra todo mundo. E tchau!